Você viu que foi rapidinho, mas intervalo em televisão, na verdade, é uma eternidade quando se tem um convidado desse calibre, porque já falamos de tanta coisa aqui que seria necessário já determinar mais um horário, mais um programa para nós conversarmos. Além do conhecimento, a forma, bom, professor, né, desse gabarito, a forma didática com que ele transmite as coisas faz com que a gente se entusiasme. Daqui a pouco o professor não tem um cargo lá de diretor financeiro da FAPESC, alguma coisa lá para tratar da chave do cofre, alguma coisa assim, porque já dá vontade de ir para lá. Mas me chamou a atenção no primeiro bloco, professor, e eu queria identificar para o telespectador, onde é que se localiza realmente esse aquífero? Ele inicia onde e termina onde? No Paraná. Do Paraná, especificamente alguma região do Paraná? Eu não sei precisar, mas abrange uma boa parte. Uma boa parte do Paraná, o Paraguai, o Uruguai, Argentina, mas pega aqui toda a Santa Catarina até o Rio Grande. Então, realmente é uma área grande e com potencial extraordinário. E a próxima guerra mundial não vai ser pelo petróleo, vai ser pela água. Pela água. Não é? Pela água. Vai ser pela água. Realmente é o bem que está à base de toda a vida e que é cada vez mais escasso. E o petróleo também se esgota. Ah, não tem dúvida. Tem, professor, eu fico bastante triste em saber que, infelizmente, o homem está trabalhando contra si mesmo. E, claro, tem pessoas que fazem por desinformação, né? Por não terem sido alertadas, por não ter tido oportunidade de acesso a algum veículo de comunicação, outros meios, né? Meios de educação. Mas, infelizmente, tem muita gente que faz para benefício pessoal em detrimento do todo, né? Isso dói na alma da gente saber que o homem faz isso e não está sabendo que daqui a pouco, ali na frente, ele vai ter aquele líquido precioso sendo disputado, uma expressão bem chula, tapa no mundo inteiro, né? Você colocou bem a questão. Acho que não é por maldade, nós todos somos bons e nascemos fazendo bem, mas por desinformação e por ignorância se paga um alto custo social. Daí realmente a sociedade do conhecimento que tende a reverter esta relação homem-natureza, porque quando a pessoa conhece, ela passa a gostar e se gosta não destrói, ela preserva. Então essa é uma lógica. Vejam só o que acontece com as nossas florestas. Elas eram percebidas como inesgotáveis e a lógica da colonização era fazer terra rasa para plantar e depois queimar até um processo quase de desertificação. Hoje, nós estamos concluindo em Santa Catarina, sob a liderança dos pesquisadores da FURB, a nossa universidade de Blumenau, o inventário florístico florestal. São 4 anos de levantamentos sistematizados de todas as florestas em Santa Catarina. E os estudos agora chegaram à sua fase final. São mapas maravilhosos, inclusive todo um sistema informatizado que estará logo sendo colocado à disposição do público e de todos os estudiosos. Pois bem, com o conhecimento que se tem ali, vai ser possível acabar com essa polêmica do Código Ambiental de Santa Catarina e brasileiro, porque as pessoas, não tendo as informações, não conhecendo, começam a fazer, inclusive, legislações de maneira puramente emocional, reagindo a uma situação de passado, emocionalmente, e partindo do 8 para o 80, realmente considerando 2 condições extremas, quando a convivência harmônica está no meio, atender a natureza, mas perceber que nós também somos parte e parte essencial dessa natureza. Então, com as informações melhoradas e com base técnica e científica do inventário florístico florestal, eu tenho certeza que as políticas públicas vão se orientar na direção de uma valorização da floresta, mas ao mesmo tempo das atividades dos produtores catarinenses. Opa, sinal de que luzes
acenderam-se no final do túnel, quer dizer, o que aparentemente não tinha solução, é porque tem abnegados, tanto instituições quanto pessoas, que ainda seguram um pouquinho, né? Ainda salvam um pouquinho essa quase falência do nosso meio de vida. A gente observa, professor, que a credibilidade da instituição é que faz com que as pessoas ao redor dela comecem a, vamos dizer, se grudar, né? No caso específico da FAPESC, nós temos conhecimento e conversamos agora no intervalo do bloco anterior, a FAPESC já fez coisas maravilhosas que nós queremos começar a conversar, se possível, de algumas delas, que são centenas. Primeiro, um passarinho me contou, pousou aqui, diz que tem alguma coisa relacionada com a representatividade do Brasil pela FAPESC internacionalmente, alguma coisa que está para acontecer agora no mês seguinte. Já podemos falar disso? Não é segredo? Podemos, não é segredo. A FAPESC, na realidade, ela articula o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. E é um sistema que foi todo ele concebido e trabalhado na Lei da Inovação de Santa Catarina, que define conselhos e uma forma de trabalhar conjunta das universidades, do setor empresarial e do setor governamental, dentro desta norma de colocar os conhecimentos à disposição do desenvolvimento regional. E este sistema é que tem o chamado atenção nacional e internacional. A comunidade europeia esteve levantando aqui na América Latina quais seriam realmente as entidades ou instituições que poderiam apresentar as experiências latino-americanas no encontro em Bruxelas, que vai ocorrer na primeira semana de outubro. E na Argentina foi selecionada a experiência de Córdoba, e no Brasil a experiência de Santa Catarina, e eu vou apresentá-la em Bruxelas naquela semana, porque realmente há uma série de resultados concretos ocorridos a partir da criação aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou protagonista isso a gente de sabe. Todos esses 50 anos de evolução. Então, com as crises e tudo acontecidas aqui no Estado, a verdade é que, mesmo assim, houve uma evolução extraordinária. Você vê, quando eu entrei na primeira turma da Universidade Federal de Santa Catarina, em 1962... 62 a primeira turma. Nós éramos apenas 847 estudantes universitários aqui em Santa Catarina. Hoje são mais de 300 mil. Quando eu vim em 1971 com o doutorado na Sorbonne de Paris, eu estava entre os 5 únicos doutores existentes aqui em Santa Catarina. Sim. Hoje nós nos aproximamos de 5 mil e mais do que este número de mestres. Então, existe toda uma competência instalada, várias instituições públicas e privadas, e num processo que continua crescendo. Eu participei agora da comissão que implantou a Universidade Federal da Fronteira Sul, lá no extremo de Santa Catarina, no extremo do Rio Grande, no extremo do Paraná, e que está trazendo toda uma universidade comprometida com os movimentos sociais para estender o acesso ao conhecimento àquela região que foi historicamente muito abandonada aqui no nosso país. Participo também do conselho da IFE, do Instituto Federal de Santa Catarina, o antigo Cefet, que formava mão de obra técnica profissional de nível médio, transformado agora também em universidade, e que está ampliando os seus campi, as suas escolas em diversos pontos aqui de Santa Catarina. Da mesma maneira, a Universidade Federal de Santa Catarina já tem agora o campus de Araranguá, um em Curitibanos. Foi inaugurado semana passada, sexta-feira, né? Inaugurado realmente semana passada. E o de Joinville,
Vem de Joinville. Com a engenharia de mobilidade, que é uma engenharia nova que vai dar suporte à participação agora da produção de Santa Catarina, da indústria automobilística, e a todo esse movimento de implantação dos estaleiros aqui no estado de Santa Catarina. Santa Catarina já se tornou o segundo polo brasileiro produtor de embarcações de construção naval. Com a vinda da OSX e de outros estaleiros, nós vamos ser de longe o primeiro polo de construção naval. Se não houver mais nenhum problema relacionado com a vinda da OSX, talvez se tenha aqui esse estaleiro. Professor, me chamou a atenção esse processo de, vamos chamar de interiorização da universidade, que é uma coisa, no seu tempo foi muito fomentado e hoje realmente estão acontecendo. O quanto isso mexe com a vida das pessoas daquelas regiões, né? Porque o desenvolvimento chega lá pelo conhecimento e, por outro lado, vamos pegar o caso de curitibanos, eu estive lá recentemente e ouvi isso lá de várias pessoas que têm diversas atividades na sociedade, como isso mexeu com a cidade e com a região, né? As pessoas estão até esperançosas, porque começa assim, a família dizendo, opa, finalmente meu filho não vai embora, ele vai ficar, vai graduar-se aqui, vai trabalhar aqui, vai ficar rico, pobre, não importa, mas vai ficar feliz, vai estar próximo de casa. Se por algum motivo tiver que sair, saia. Mas não necessariamente com a obrigação de sair. Tem que ir para a universidade, então vai para Florianópolis. Ou numa estadual, vai para Lages, ou vai para Joinville, ou vai para Blumenau. Isso faz com que a raiz se torne mais forte das pessoas no lugar. Isso é interessante, né? Até me emociona, Paulo, porque essa sua observação, desde criança eu ouvia da minha mãe. Todo início de semestre, quando eu saía para estudar fora, eu tive que sair de Joaçaba até para fazer o científico em Blumenau, depois de 3 dias de viagem. No ônibus, a minha mãe fazia essa pergunta: Diomário, quando é que será que os filhos das famílias daqui não vão precisar pegar o ônibus para ir tão longe para estudar? Era a pergunta que ela me perseguiu a vida toda. E agora, então, quando responsável pela FAPESC, eu procuro fazer aquilo que você está colocando. Só vou lhe dar 3 medidas concretas de interiorização. A RCT, a Rede de Ciência e Tecnologia, a internet para acesso da educação no Estado. Quando nós assumimos a fundação, só 123 municípios acessavam a internet científica e tecnológica e educativa. Hoje, todos eles. E como secretário da Educação, Inovação e Ciência e Tecnologia do Estado, nós informatizamos todas as escolas públicas estaduais. Segundo, as incubadoras de empresas de base tecnológica, a oportunidade de gerar pequenas empresas que depois vão ser grandes, mas que todas, como na natureza, nascem pequenas. Nós tínhamos, em 1973, quando cheguei à FAPESC, nós tínhamos 10 no estado, todas elas localizadas aqui no litoral. Hoje nós temos 53 e disseminadas no estado todo. É o estado brasileiro que tem um esforço de interiorização da oportunidade de criar empresas sistematizado, o único realmente do Brasil com esta condição. E depois temos uma experiência que estamos vivendo neste ano, que realmente é extraordinária, porque provocou na época em que eu propus ao governador Luiz Henrique uma reação muito grande. Eu disse: governador, nós temos que pegar 18 milhões de reais, nós temos 36 micro-regiões. Por mais que a gente faça, a pesquisa não chega lá, porque a concentração de mestre e doutor está no litoral. Vamos dividir entre essas 36 regiões, os 18 milhões, 500 mil para cada uma. E vamos ver que realmente nós vamos conseguir chegar com a pesquisa em todas as regiões de Santa Catarina. Houve muita crítica. O pessoal de Joinville, o mesmo aqui de Blumenau ou de Florianópolis, se Itapiranga ganha 500 mil, se Joaçaba ganha 500 mil,
Se São Miguel ganha... Se não houvesse crítica, professor, não nós seria... precisaríamos ganhar aqui 15 milhões. Não, mas só que eu respondia, vocês já ganham através de outros projetos. E duvidavam, mas todas, sem exceção, as 36 micro-regiões, através dos seus conselhos de desenvolvimento regional, tiveram que decidir entre projetos que chegavam até 2 milhões, 3 milhões de reais, quais eram os melhores, depois de terem sido avaliados pela FAPESC apenas quanto à sua competência científica e tecnológica. São bons científica e tecnologicamente. Podemos falar um pouquinho de alguns deles no próximo bloco? Podemos. Não tem problema? Não tem problema, então, prazer, com prazer. 2 minutinhos, não saia daí, nós vamos voltar. E eu vou ter o prazer aqui no intervalo de bater mais um papinho informal com o professor. Até já.